Em nosso momento devocional de hoje, eu quero trazer um pouquinho da história de um homem que marca as Escrituras Sagradas, José do Egito. O que será que podemos aprender neste momento de crise da Covid-19 com José do Egito? Eu creio que podemos aprender muito. Eu quero relembrar com os irmãos apenas um pequeno trecho do final da história da extraordinária vida desse homem. Em Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 22, a Bíblia diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Meus irmãos, a história de José do Egito é uma história, acima de tudo, marcada pela dor, pelo sofrimento, pela decepção, pela frustração. José experimentou ao longo da sua vida, principalmente na primeira parte dela, um grande sofrimento. Às vezes um sofrimento físico, às vezes um sofrimento emocional. Mas o certo é que José do Egito tem tudo a ver na sua trajetória de vida com a palavra sofrimento. Quando nós começamos a ler a história desse jovem, desse adolescente, José, em Gênesis 37, e nós vamos somando os vários acontecimentos trágicos, nós ficamos impressionados com o grande sofrimento dele e até achamos que Deus havia abandonado José e, consequentemente, o seu povo, o povo de Israel. Mas aos poucos nós descobrimos que, na verdade, Deus estava preparando José para algo muito maior que ele não tinha a mínima ideia. No princípio, nós entendemos como se Deus não estivesse ouvindo as orações, como se Deus não estivesse olhando para o sofrimento de José e para todo o sofrimento do seu próprio povo, como se Deus estivesse em silêncio diante das orações, como se Deus não estivesse agindo, não estivesse fazendo nada diante de todo o sofrimento. José orava e não ouvia a resposta da parte de Deus. Mesmo assim, mesmo diante do aparente silêncio de Deus, o jovem José mantém a sua fé inabalável no Senhor e principalmente trazendo à memória os grandes feitos de Deus no passado com os seus antepassados, seu pai, seus avós, seus bisavós. O texto que nós lemos hoje aqui, no finalzinho da vida de José do Egito, no finalzinho do livro de Gênesis, nós encontramos José firmado na sua fé. Ele está perseverando na sua fé em Deus. O mesmo Deus de José é o Deus dos pais, dos avós, dos bisavós, o Deus dos seus antepassados. José continuava crendo nas promessas do Senhor, promessas que Deus fez ao seu povo. Eu creio, meus irmãos, que todos os dias José ele se colocava diante de Deus em oração. Eu creio que José era um homem de oração. E de certa forma, ele ouvia a resposta do céu. De certa forma, Deus dizia para José em seu coração: calma, confie, espere. No tempo certo eu vou agir e o meu poder fará a diferença na sua vida e na vida do meu povo. De alguma maneira, Deus falava todos os dias a José em oração e afirmava a ele que era preciso manter a sua confiança. Olhar para a história de José do Egito, meus irmãos, então, é aprender a importância de nós termos paciência quando o sofrimento bate à porta da nossa vida. Quando nós estamos diante da perda, das decepções, quando estão diante de nós as dores, os medos, as crises, as dúvidas, nós precisamos aprender a confiar mais.
Precisamos aprender a reclamar menos, colocando a nossa fé e a nossa esperança no altar do Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu problema, não importa a aflição, o medo, as lágrimas, o sofrimento. Deus é Deus, Ele está conosco, não estamos sozinhos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Será que José era um homem perfeito? Não, claro que não. José era um homem como eu, como você, um ser humano, cheio de fraquezas, de fragilidades, mas ele não ficou preocupado, não ficou ansioso, triste ou aflito. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele colocou o seu coração, a sua história e toda a sua trajetória nas mãos do Deus Todo-Poderoso. José nunca perdeu a sua fé e a sua esperança. José do Egito sempre confiou no poder, no amor, na misericórdia e na soberania de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos suportar com paciência esse tempo de enorme crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Nós vamos vencer. Assim como José venceu, nós também venceremos, porque o Senhor está conosco. Deus não abandonou o seu povo no Antigo Testamento, Deus não abandona o seu povo hoje, a Igreja de Cristo. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. Deus abençoe a sua vida neste dia, Deus abençoe o seu lar, a sua família, e vamos manter a igreja unida e conectada através da oração. Até o nosso próximo momento devocional.